E eu já quero te dizer o seguinte, é tudo uma questão de posicionamento. E o seu posicionamento, ele depende de crenças que tem instaladas dentro de você. Então, por exemplo, por que tem mulheres que passam pela mesma dificuldade? Por exemplo, fui passar meu cartão, parcelei em 12 vezes, não passou. Uma mulher desanima ali na hora. Uma outra mulher, sabe o que ela faz? Ela fala, peraí, não passou. Deixa eu ver se eu consigo passar de outra forma. Deixa eu ver se eu consigo passar 2 cartões. Aí ela consegue. E assim, né? Cada uma, por quê? Porque esse é o meu movimento. Esse é o meu movimento. Quando eu preciso de algo que eu sei que vai me levar para um outro patamar, eu não sossego. Marisa, mas não dá, tá bom, não dá, não tô aqui para falar nada para você a não ser avalie as suas crenças. Por quê? Crenças limitadoras fazem a gente ter uma vida de escassez. E aí o que acontece? Tudo é uma questão de mentalidade. A forma como você enxerga o mundo. E essa forma de enxergar o mundo, às vezes não é a sua forma, às vezes é a forma que a mamãe tinha de enxergar o mundo, às vezes é a forma que o seu papai tinha de enxergar o mundo, às vezes não é o jeito de nenhum dos dois, às vezes você pegou um pouquinho de um pouquinho de outro. Então a forma como você olha para os problemas no seu casamento tem interferência da forma como a sua mãe olhava para o seu pai, tem interferência sobre como suas tias olhavam para os seus tios, suas avós, e até mesmo da forma como o seu pai tratava a sua mãe. Porque dependendo da forma como o seu pai tratava a sua mãe, você ficou com um ranço. Sabe aquela coisa do masculino, assim, você olha para o masculino, na verdade você olha para a figura do pai, você tem aquele ranço, aquele negócio, aquele incômodo. E óbvio, você está casada com um homem, você faz projeções, é inconsciente. Quando você vê, você já está fazendo. Isso é muito comum, por exemplo, quando alunas, né, que têm o histórico, o marido que tem o histórico de traição por parte da mãe. Então elas contam, Marisa, eu sinto que essa insegurança do pai dele em relação a ter sido traído, ele tem isso e ele projeta em cima de mim. Mas o que eu tenho a ver com isso? Não, você não tem nada a ver. Porque tem muito homem que projeta na mulher as questões dele com a mãe dele. E se não é projeção negativa nesse sentido, é de cobrança. Eu vi a minha mãe fazendo pelo meu pai, agora eu exijo que a minha esposa faça por mim. E aí pesa, porque a esposa não é a mãe, a esposa teve uma outra criação. Às vezes a mãe era muito prendada, mas porque não trabalhava fora. Era fácil para ela, digamos assim, né? Ficar em casa, cuidar das crianças. Agora ele quer que a mulher seja tão prendada quanto, só que a mulher fica cuidando de uma empresa, cuidando de funcionário, cuidando, né, de outras coisas. E ela chega em casa exausta, ela não dá conta de ser tão prendada, digamos assim, quanto a mamãe era. Então ele está fazendo projeções. Ou seja, ele pega uma lente para enxergar o casamento dele que não cabe no casamento. E você, mulher, faz isso também. E eu também, se eu não tomar cuidado, eu tenho também essa tendência de fazer. Porque as crenças são as lentes que a gente usa, e essas lentes estão guardadas aqui dentro, e que a gente usa para enxergar o mundo. Então, dependendo da forma como você vivenciou e observou o casamento dos seus pais, as crenças estão aí instaladas e você está usando no seu casamento e está fazendo com que você interprete erroneamente os comportamentos do seu marido e, por conta disso, você se posiciona de uma forma errada. O que é posicionamento? É um conjunto de conhecimentos que a gente tem, é uma caixa de ferramentas que ajuda a gente a agir com muita inteligência, sabedoria e ter novos resultados que a gente não está conseguindo ter até então. Isso é posicionamento. Então, peraí, se o meu marido, né, ele expõe muitas crianças a telas, como é que eu mudo esse posicionamento? Posicionamento, e quando eu trago meus exemplos aqui, é para que vocês possam modelar. Se fizer sentido para você, modele. Por quê? Porque o mundo tá carente mesmo, gente, de mulheres que conseguem se posicionar com assertividade, com sabedoria, com leveza e firmeza ao mesmo tempo. É aquela coisa assim, posso parecer chata, mas no fundo é amor. E no fundo tem que ser amor. Mas se você estiver muito machucada, e se ele tiver cometido muitos erros, como é que você vai agir com amor com quem tá te ferindo? E se você não parar com esse movimento de ele te fere, você fica machucada, ele te fere, você fica machucada, ele te fere, você fica machucada. Se você não sai disso, mulher, como é que você quer restaurar casamento se você não muda e fica só esperando que ele mude? E aí esse homem não tem ninguém fazendo ele pensar as atitudes dele, a não ser você com o seu emburramento ou com as mesmas frases, com os mesmos pedidos.
E aí acaba não surtindo efeito. Aí você cansa, confunde, acha que não tem mais amor, desiste de um casamento. Então, crença, nós precisamos mudar as nossas crenças. Nós precisamos de alguém que nos ajude a ressignificar as nossas crenças. Tá? E o que eu tô fazendo aqui com você hoje? Eu vou trazer exemplo real e você vai me dizer aqui se a pessoa, ao agir dessa maneira, ela tá injetando força, ela tá colocando força no casamento ou ela tá tirando força do casamento. Tá? Então presta atenção. Imagina, já contei esse exemplo aqui, quem segue há mais tempo já sabe e eu quero que vocês reflitam. Imagina que o marido volta, mas ele volta e olha bem para a esposa e fala assim, que fique bem claro que eu voltei por causa dos filhos. Só por isso. A primeira esposa, passando por essa situação, ela usa uma lente muito distorcida e ela interpreta aquele movimento do marido como sendo uma provocação e ela interpreta aquilo e ela reage àquilo. Então, se ele está me provocando, eu provoco ele também. Com provocação, provocação se paga. E aí ela fala assim, se é assim, então não precisa. Já que é assim, dê meia volta, vou ver. A porta da casa é a serventia. A porta é a serventia da casa. Essa mulher, ela coloca força na relação, provocando o seu marido, ou ela tira força, ela coloca força ou ela tira força da relação. E chega provocando, ou sei lá pelo quê. E ele fala isso, falta de sabedoria, falta de amor próprio. Aí imagina uma mulher que ela acha que a força está na sedução. Mulher que sabe seduzir um homem, mulher que sabe ter esse punch. O homem não trai, o homem não vai embora, o homem... Aí ele chega e fala a mesma frase. É outro marido, outra esposa, mas o mesmo contexto, porque vocês estão achando que o problema só acontece na sua casa. Não é, tá? Vou te contar uma coisa. Não é exclusivamente na sua casa que esses problemas acontecem. Geralmente os problemas tendem a ser muito parecidos. Aí, o marido ele chega com o mesmo movimento. Eu voltei, mas eu voltei só por causa das crianças, não sei o que, pipipi. Aí essa mulher que é da sedução, ela olha bem pra ele e joga um olhar de sedução. E ela fala assim, veremos. Quero ver se você me resiste a mim. Aí ela começa a fazer jogo de sedução. E ela começa a fazer jogo de sedução. E esse homem ele não falou isso porque ele queria ser seduzido. Ele não falou isso porque ele queria ser seduzido. Ela também não sabe ler. O porquê que um homem fala isso? Por que um homem... Ela olha para o que ele falou. Ela não olha do porquê que ele voltou. Ele já voltou. Ele já voltou. Aí sabe o que ela faz? Ela faz a noite. Aquela noite. E prepara, e fantasia, e faz tudo que ele imagina, tudo que ele pede. Tudo. Hoje ela tá ali à disposição. E ela não entende por que depois, ou porque na hora a coisa tá estranha, tá esquisita. Tá esquisita, o que tá acontecendo com essa sedução, que eu não tô conseguindo, não tô com essa seducência toda, né? O que tá acontecendo? E no dia seguinte aquela esquisitice, parece que não tem coragem de olhar um na cara do outro, mas ela fez tudo que ele queria, e ele também tá mal, e às vezes na hora H a coisa nem funciona. E aí ela entende que não foi por aí também. Tirou força ou injetou força? Qual a probabilidade de depois eles terem noites íntimas normais, comuns, sem esse show, sem esse espetáculo, sem fantasia, de fantasiar, de pensar não sei o que lá o quê? Qual a chance? Injetou força ou tirou força? E agora vocês imaginam, o mesmo problema, um outro marido, uma outra esposa, o mesmo problema, ele volta para casa, diz que foi pelos filhos. E como eu já falei aqui para vocês, como eu considero uma forma saudável, eu vou interpretar. Ele voltou para casa. Ele está confuso. Ele está machucado. Mas às vezes foi ele que me feriu. Mas se você já assistiu minhas aulas, você sabe que aquele que fere, ele fica envergonhado. E aí uma esposa que já assistiu às aulas como vocês estão assistindo, gente, sabe o que essa mulher faz? Ela olha porque tem de positivo ali na hora. Porque esse homem está conseguindo fazer. E não é porque ela gosta de migalha, não. Mas aquela hora é o que ele está conseguindo fazer. Ele sempre foi da provocação. Ela sabe. Um homem que fala isso, gente, ele já tem um movimento de ser provocador.
de gostar de espizinhar. Ele faz isso desde o namoro, só que ela falou, ai gente, isso é criancice dele, vou largar isso de lado, não vou preocupar com isso. Então não é inédito. Ele voltar para casa e falar que voltou pelos filhos, isso não é inédito. E aí então ela já conhece o homem dela e ela tem o conhecimento, ela sabe, ele tá ferido, ele tá, como ele cometeu um erro grave ou eu cometi um erro grave, a nossa relação agora não tá no melhor ponto, então é natural que ele chega querendo provocar, que ele chega querendo sair um pouquinho, né, por cima ali, porque ele tá com o ego, né, ferido, tá querendo se sobressair, já tá entrando na defensiva para eu não atacar, porque às vezes tá mais machucado do que eu, tá confuso, que não sabe para que tá voltando para casa, porque de fato ele não mudou nada, você não mudou nada, por que ele tá voltando? Aí a esposa sabe, é quando ele fala, eu voltei pelos filhos. Ela vira e fala, eu sempre soube que eu escolhi um bom pai para os meus filhos. E sai de perto. E não cria assunto, e fala de forma que ele ouça. Aí aquele homem, uai, parece que não era isso que eu queria provocar. Mas foi bom de ouvir. Melhor do que o que eu tava achando que ia acontecer, né? Nessa hora, essa mulher injetou força ou ela tirou força da relação dela? É óbvio que ela injetou força. Esse marido vai amanhã parar de provocar? Ele não vai parar de provocar. Porque assim como você não para de emburrar da noite pro dia, o homem também. Ele não para de beber da noite pro dia, ele não para de ver pornografia da noite pro dia, ele não para de provocar da noite pro dia.